Esse é o nosso quarto vídeo sobre indução, indução parte 4. E até agora tudo que a gente sabia sobre indução era o seguinte: a gente sabia que indução é um método usado para provar que uma certa... provar que uma certa propriedade valia para todos os números a partir de um determinado valor. E para provar isso, a gente seguia dessa maneira daqui. A gente primeiro provava o passo indutivo, a gente primeiro provava o caso base, que consistia em dizer que então esse aqui é o caso base, que consistia em dizer que a propriedade vale para um tal valor. E depois a gente provava, agora sim, o passo indutivo, que consistia em dizer, então esse aqui é o passo indutivo, que consistia em dizer que se a propriedade vale para um certo número, então ela vale para o próximo número. E o que eu quero dizer aqui é que, primeiro, quando eu disse isso é tudo que você precisa saber sobre indução, isso é tudo que indução realmente é, resumindo mesmo, eu menti. Então, a primeira conclusão é que eu menti. Eu menti para o seu próprio bem, porque se eu dissesse que tem muito mais coisa além disso para você saber sobre indução, você provavelmente assistiria o vídeo de outra pessoa. E a segunda conclusão, e a segunda informação importante aqui, é que tudo que a gente até então chamava só de indução, é bom a gente saber que tudo que a gente chamava de indução, na verdade, consiste na indução fraca. E por que tem esse nome aqui estranho, indução fraca? Já que é um método extremamente poderoso para resolver certos problemas, para provar certas coisas. O nome fraca tem muito a ver, a gente já vai entender isso melhor, com quanto fraca esse passo indutivo é, né? Na verdade, esse passo indutivo tem uma hipótese. A hipótese é a propriedade vale para um certo número. E diante do passo indutivo do outro tipo de indução que a gente vai ver, essa hipótese aqui é fraca. Explicando um pouco melhor, imagina que a gente vai, pela vez número 50, escrever vários números aqui para ver de 1 até de repente 6 e botar uma reticências para ver como que a indução funciona. A gente sempre vê a indução funcionando dessa maneira aqui. A gente provava o caso base e eu vou supor aqui que o nosso tal valor aqui, então, só por motivos de clareza é 1. E eu vou várias vezes não ser rigoroso e sempre supor que 1 é o tal valor a partir do qual a gente quer provar que a propriedade vale. Então a gente provava essa propriedade para o caso base, que é 1, e dizia o seguinte: bem, pelo passo indutivo, como ela vale para 1, então vale para 2. E como ela vale para 2, ela vale para 3. E como a propriedade, seja lá qual for, eu estou falando aqui de qualquer propriedade, como a propriedade vale para 3, então ela vale para 4. E como vale para 4, vale para 5. Como vale para 5, vale para 6 e assim por diante, até quando eu quiser. E, em geral, a propriedade vale para qualquer número a partir de 1. Nota aqui que quando a gente queria então provar a propriedade para um certo número, por exemplo, para 5, a gente já tinha não só provado que ela valia para 4, mas também tinha provado que ela valia para todos os números menores do que 5, certo? E quando a gente queria provar então que ela valia para 6, a gente não só já tinha provado que ela valia para 5, e era só disso que a gente precisava provar que ela valia para 6, mas a gente não só tinha provado que ela valia para 5, como também já tinha provado que ela valia para todos os números menores do que 6. E eu estou tentando informalmente dizer que na minha indução fraca, no passo indutivo, o que eu assumia, que a propriedade valia para um certo número, não era tudo que eu podia assumir. Eu podia assumir sem medo de perder generalidade, ou seja, sem medo de assumir uma coisa que eu não podia assumir, de assumir uma coisa que me proibiria de usar a indução em certos casos. Eu podia assumir que a propriedade valia não só para um certo número, mas para todos os números menores do que aquele para o qual eu queria provar que a propriedade valia. Botando isso aqui em palavras, numa indução forte, eu vou assumir tudo que a gente pode assumir no passo indutivo sem perder generalidade, ou seja, sem medo de assumir uma coisa que a gente não podia ter assumido em qualquer caso. No nosso novo passo indutivo, no passo indutivo da indução forte, eu vou assumir para provar eu vou assumir no meu passo indutivo que se a propriedade, deixar um pouco mais para o lado do retângulo, vale para todos os números menores do que k mais 1, então a propriedade vale para k mais 1.
exemplificando isso aqui, eu vou assumir que se a propriedade vale para todos os números menores do que 5, todos os números que estão no pontilhado verde, então ela vale para 5. O meu desenho está bem poluído. E no caso 6, eu diria que se a propriedade vale para todos os números menores do que 6 que estão no pontilhado azul, então eu posso provar que ela vale para 6. E esse aqui vai ser o passo indutivo do que a gente a partir de agora vai chamar de indução forte em oposição à fraca. E de novo, o forte aqui é porque a nossa hipótese do passo indutivo, que é essa daqui, a propriedade vale para todos os números menores do que k mais 1, é mais forte, diz mais coisa, assume mais coisas do que a propriedade do passo indutivo da indução fraca, que diz que a propriedade vale para um certo número. E outra coisa importante você entender aqui é que eu não estou falando de dois métodos que são úteis em ocasiões diferentes. E isso é mais ou menos verdade. Vai ter ocasiões que você quer usar um método e quer usar em outro, mas não é verdade que a indução fraca resolve algumas coisas e a indução forte resolve outras. A indução forte, ela realmente é uma ferramenta mais forte do que a indução fraca, no sentido de que ela resolve não só as coisas que a indução fraca resolve, mas também outras coisas. Pondo de outra forma, se você fosse botar numa caixinha, num círculo, todos os problemas que você resolve sobre indução fraca, e numa outra caixinha, todos os problemas que você resolve com indução fraca, as caixinhas teriam que ser desenhadas mais ou menos assim. Ignora as proporções, claro, eu até acho que a proporção não é essa. Essa caixinha aqui seria da indução forte, e com isso eu estou querendo dizer que na indução forte, na caixinha da indução forte, ou seja, no conjunto de problemas que a indução forte é capaz de resolver, estão todos os problemas que a indução fraca é capaz de resolver e mais alguns outros. E é isso que a gente quer entender sobre indução forte. E por que isso é verdade? Porque, bem, olhando os dois passos indutivos, então aqui vai ter o passo indutivo, deixa eu botar aqui então. No passo indutivo da indução fraca, então aqui vai ser a fraca, a gente assumia que a propriedade valia para K, e no passo indutivo da indução forte, a gente assume que a propriedade vale para 1, para 2, para K menos 1 e para K. E nos dois casos, o que a gente quer nos dois casos é ir do que a gente assumiu, no caso da fraca do K e no caso da forte, de todos os números de 1 até K, para o próximo número. E o próximo número, eu estou procurando a cor adequada, o próximo número é K mais 1. Então deixa aqui o K mais 1. E até agora, usando a indução fraca, a gente soube ir do K, do K até o K mais 1. Ora, se você na indução forte supôs coisas demais, isso não me importa, porque o que a gente argumentou aqui é que você podia supor isso sem medo de ser feliz, ou seja, sem medo de ter assumido coisa demais. Agora, se você assumiu coisa demais, você esquece essas coisas todas que você assumiu, e assim como na indução fraca, você só usa o seu valor K e vai do seu valor K para o K mais 1. O que eu estou querendo dizer é que mas existem casos em que você tem que assumir mais coisas, e eu vou mostrar um deles aqui. Você tem que assumir não só que a propriedade vale para K, mas porque ela vale para outros valores menores que K, para conseguir chegar em K mais 1. Ou seja, tem casos em que eu não consigo fazer essa seta verde, mas eu consigo fazer de repente uma seta laranja. O meu desenho está bem poluído mesmo. Ou seja, querendo dizer que assumindo para K menos 1 e para K eu consigo chegar em K mais 1, mas só assumindo para K, que é o que eu poderia fazer tanto na forte quanto na fraca, eu não consigo chegar em K mais 1. E agora eu vou mostrar, essa conversa aqui está teórica demais, eu admito. E só para esclarecer, a indução forte é um extra, não é uma coisa que todo mundo sabe, mas para essa conversa ficar um pouco menos teórica, eu vou mostrar um exemplo concreto em que indução fraca definitivamente não presta para nada e em que indução forte resolve o problema inteiro. Então imagina que a gente quer provar, na verdade, uma coisa, a gente quer provar um teorema aqui, talvez seja o primeiro teorema que eu provo em vídeo. E é um teorema extremamente poderoso que diz o seguinte: todo número inteiro maior ou igual a 2 pode ser escrito como o produto de números primos. Só para você entender o que eu estou dizendo o seguinte, que se você quiser escrever, de repente, o número 14, você pode escrever ele como um produto de dois primos, que pode ser 2 vezes 7, por exemplo. Ou se você quiser escrever um número, sei lá, 46,
42, você pode escrever 42 como 2 vezes 2. Opa, 2 vezes 2, 2 vezes, desculpa, 2 vezes 3 vezes 7, que dá exatamente 42, ou seja, como produto de primos. E não é óbvio... outra coisa eu esqueci, eu sempre esqueço. Você pode não lembrar o que é o número primo, eu espero que você lembre, porque o nível de coisa que a gente está vendo existe muito mais do que saber o que é um número primo, mas um número primo, se você esqueceu, é um número que tem dois divisores distintos, é bom lembrar. A gente não está considerando aqui, e na maioria dos livros modernos, não é considerado número primo. Um número primo é um número que tem dois divisores distintos, que são 1 e o próprio número. Então, 2 é primo porque 2 só tem como divisores 1 e 2, 7 é primo porque só tem como divisores 1 e 7, mas 14 não é primo porque tem como divisores, por exemplo, 1, 2, 7 e 14. E, de novo, esse não é um problema muito fácil aqui, mas ele nem é longo. Como vai ser o nosso caso base? O nosso caso base vai ser extremamente trivial, mais trivial do que, talvez trivial demais e até dificulte explicar ele. No nosso caso base, a gente quer provar que para o número a partir do qual a gente quer provar que a propriedade vale, ou seja, para o 2, é verdade que a propriedade vale, ou seja, que 2 pode ser escrito como produto de números primos. E para fazer isso, você escreve que 2 é igual a 2. É bobo assim, mas 2 é um produto de números primos porque em particular 2 é primo. Eu não fui muito claro aqui com produto, mas o produto pode ter um número só, tá bom? É isso que todo mundo assume quando está falando desse teorema daqui. Agora, no nosso passo indutivo, então é bom a gente lembrar aqui, no nosso passo indutivo a gente assume que se a propriedade vale para todos os números menores que k mais 1, então ela vale para k mais 1. Ou seja, a gente quer dizer que o que a gente quer dizer no passo indutivo é exatamente que, indo um pouco mais para o lado, se a propriedade, então, melhor escrever assim, se a propriedade vale para todos os números, bem, eu quero dizer que, menores ou iguais a k mais 1, e na verdade é melhor dizer isso, menores vale para todos os números nesse intervalo aqui, né? No intervalo, agora sim, no intervalo 2k, ou seja, todos os números entre 2 e k, porque eu não estou me importando com 1 agora, o 1 não diz respeito ao meu teorema. Então, se a propriedade vale para todos os números, desde o caso base até k, então vale para k mais 1. É isso que eu quero provar aqui. E o nosso passo indutivo vai se dividir em duas etapas. No caso 1, então esse é o caso 1, pode ser que k mais 1 seja primo. No caso 1, se k mais 1 for primo, não tem graça nenhuma. Se k mais 1 é primo, e a gente, a gente faz o óbvio, escreve k mais 1 como k mais 1, ou seja, como um produto de um número primo só. No caso 2, k mais 1 não é primo, então k mais 1, só para destacar aqui, k mais 1 não é primo, e nesse caso aqui, dizer que o número não é primo implica em dizer que esse número pode ser escrito como produto de dois outros números que não são iguais a 1, né? K mais 1, é verdade que k é verdade, o que eu queria dizer k aqui é k mais 1. Se k mais 1 não é primo, então k mais 1 é produto de dois números que são menores que k mais 1 e maiores do que 1, né? Porque é verdade que k mais 1 é 1 vezes k mais 1, mas como ele não é primo, ele tem um outro divisor além de 1 e de k mais 1, então eu posso escrever ele como esse divisor e o resultado da divisão de k mais 1 por esse divisor. Então k mais 1 é a vezes b com 1 menor que a menor que b e também 1 menor que, não é 1 menor que a menor que b, é 1 menor que a menor que k mais 1 e 1 menor que b menor que k mais 1. Continuando aqui a nossa prova, como k mais 1 é k vezes b, então eu vou escrever de novo k mais 1 igual a a vezes b, e além disso, e isso que é interessante agora, o a, pela hipótese aqui, agora eu estou usando a minha hipótese, nota que o a está entre 1, tá entre 1 e k mais 1, na verdade ele é maior do que 1 e menor que k mais 1, ou seja, o a está nesse intervalo daqui, está no intervalo 2k. Como ele está no intervalo 2k, pela nossa hipótese, ele é o produto de primos.
E a mesma coisa vale para o B. Como B também é o produto de primos. E isso é verdade porque tanto A quanto B, então, tanto A quanto B, como eles estão aqui, né, eles são estritamente maiores que 1, estritamente menores do que K mais 1, então é verdade que eles estão no intervalo 2K. E por hipótese, tudo que está no intervalo 2K, desculpa por ter ido para cima e para baixo, tudo que está no intervalo 2K é o produto de primos. O que leva a gente a dizer que, finalmente leva a gente a dizer que, bem, K mais 1 é uma coisa que é um produto de primos, vezes outra coisa que é o produto de primos. E bem, um produto que só tem primos vezes um produto que só tem primos só pode dar um outro produto de primos. O que encerra a nossa prova, então. A gente dividiu a nossa indução em dois casos, o caso 1 e o caso 2, nosso passo indutivo em dois casos, e provou os dois casos. Melhor aqui, o caso 1 e o caso 2, o que prova então o nosso passo indutivo completo. E bem, prova o nosso problema por indução forte. Eu nem recomendo que você tente, quer dizer, eu recomendo, mas não vai dar para tentar provar esse problema por indução fraca, porque nota aqui que eu usei a indução sobre A e sobre B, e A sobre B são números possivelmente bem menores do que K mais 1. E o que eu quero mostrar aqui é mais ou menos como o nosso método está funcionando, a semelhança do que eu fazia na indução fraca. Imagina aqui que eu escrevi, pela vez número 51, todos os números. Eu ignorei um porque eu não estou me preocupando com um, mas escrevi todos os números de 2 até infinito, escrevi alguns deles, e o que a gente quer ver é como a indução funciona. A indução funciona assim. No caso base eu provei que 2 é igual a 2, ou seja, eu provei pelo caso base que a propriedade de que um número pode ser escrito como produto de primos é verdade para 2. E eu olhei para o 3 e bem, esse é o caso 1 do meu passo indutivo, não tem nem graça, 3 é igual a 3, então ele é o produto de números primos. Agora, para provar o 4, eu notei que o 4 não era um número primo, ou seja, ele podia ser escrito como o produto de dois números que são maiores do que 1 e menores do que ele mesmo. E 4 em particular é 2 vezes 2. E como eu já provei a propriedade para 2 e para 2, eu acabei de provar que 4 é um produto de primos vezes um produto de primos que dá exatamente um produto de primos. Ou seja, no 4, para provar o 4, eu estava assumindo que a propriedade valia para todos os números menores do que 4, bem, desde o 2. Para o 5, bom, o 5 é outro caso sem graça porque ele é primo, mas o 6 vai ser outro caso, bom, engraçado. Não é engraçado, mas para provar para o 6, eu digo agora, o 6 não é um número primo, mas eu noto que o 6 é 2 vezes 3, e assumindo que a propriedade vale para todos os números menores do que 6, ou seja, todos os números dentro desse pontilhado azul, eu noto que tanto o 2 quanto o 3 são produtos de primos, porque eles são menores do que 6, e como o 6 é o produto de um primo vezes um produto de um primo, então o 6 é finalmente um produto de primos. E a gente vai assim por diante, provando que a propriedade vale para todos os números a partir de 2.